Imaginem a situação. Um policial, ele vai atender uma ocorrência e lá ele faz uso da sua arma de fogo, matando o bandido, o criminoso que lá se encontra. E aí, existe alguma consequência espiritual para esse policial? E a próxima reencarnação dele será dolorosa? Vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Primeiramente, eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos e o meu respeito aos nobres policiais, esses valorosos homens e mulheres que saem todos os dias de casa para trabalhar, para conseguir o seu sustento, para nos proteger, sem a garantia que irão voltar para os seus entes queridos. O meu filho vai fazer 5 anos, ele é apaixonado pela polícia. Eu gostaria também de agradecer aqui os policiais da minha cidade por serem sempre tão bacanas com ele. Bom, mas então vamos lá, pessoal, vamos falar desse assunto, um assunto que é um tanto quanto polêmico. Vamos entender então essa questão dos policiais que matam em serviço, se há consequências espirituais para eles. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Primeiramente, pessoal, vamos entender uma coisa aqui. Algumas pessoas, elas se escandalizam quando ficam sabendo de uma ocorrência onde um policial mata um bandido. Gente, nós vivemos em um planeta de provas e expiações, um planeta material, e pensar que isso é errado, que o policial se defender é errado, é algo totalmente sem sentido. Claro que o ideal seria a gente viver em um planeta onde as pessoas não precisassem usar armas de fogo, onde não houvesse violência e tudo mais. Mas não, nós estamos reencarnados na Terra, local de reencarnação de espíritos muito imperfeitos, e é óbvio que muitos irmãos eles irão sucumbir em relação a trilhar o caminho do bem, o caminho correto. Logo, se faz necessário que os policiais usem armas de fogo, e que infelizmente algumas vezes esse uso vai resultar na morte de alguém. Pois também, né, pessoal, dizer que um policial ele tem que morrer, será que é isso mesmo que nós temos que pensar? O policial ele não pode se defender, ele não pode querer viver e voltar para casa, para os seus entes queridos? É lógico que ele pode sim, claro, porque nós somos livres para plantar aquilo que a gente quiser. Mas da colheita a gente não pode fugir nunca, jamais. Se eu trilhar o caminho do crime, eu tenho que saber que isso irá me trazer consequências, tá, pessoal? O policial que for ameaçado por mim, ele não tem culpa se eu entrei para a vida do crime ou não. Ele não tem que se defender devido às minhas escolhas erradas, então, devido ao caminho errado que eu decidi trilhar. Claro que ele tem que se defender. E outra coisa, né, pessoal? Muitas pessoas vão dizer: ah, mas aquela pessoa entrou para o crime devido à sua condição social. Condição social pode até influenciar, mas não é um fator determinante, porque quantos irmãos que reencarnam nessa prova, nessa expiação da pobreza, e são pessoas honestas, pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas trabalhadoras. A maioria é. Bom, mas tudo isso que eu disse agora não é no sentido de afirmar que a polícia pode sair matando todo mundo, sair matando por aí. Não é, e até porque a polícia não sai matando as pessoas assim. E aquilo que a espiritualidade ela leva em conta
é a intenção e não o ato propriamente dito. Qual foi a intenção daquele policial? Qual foi a situação que levou aquele policial a puxar o gatilho da arma? E aí, pessoal, para a gente entender tudo isso, eu separei 4 questões aqui do Livro dos Espíritos que não tratam sobre os policiais, mas sim sobre soldados em uma guerra, mas que nós podemos trazer então essas questões para a realidade dos policiais sem nenhum problema, ok? Bom, primeiramente, os críticos da polícia dizem que quando o policial mata um criminoso, ele está cometendo um assassinato. Mas o que é o assassinato, então, do ponto de vista espiritual? Na questão 746 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: é crime aos olhos de Deus o assassinato? E a resposta que ele teve foi a seguinte: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Ok, então nós sabemos disso, né? Que o assassinato é algo terrível que a pessoa pode cometer. Claro, né? Essa pessoa pode se arrepender e começar a trilhar o caminho correto. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Ah, mas o policial, então, ele foi para a ocorrência, ele usou a arma, o criminoso morreu. Pronto, o policial cometeu um assassinato, ele terá consequências espirituais. Calma, veja a indagação que Kardec faz na questão 747. Olha só, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassinato? Veja só que interessante a resposta, pessoal. Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então aqui, pessoal, nós já começamos a entender então essa questão. Nós não temos que pensar como se existisse, né, pessoal, um catálogo de pecados. Por exemplo, pecado número 1, tirar a vida de outra pessoa. Opa, então todo mundo que tirar a vida de outra pessoa, independentemente da situação, será punido e punido da mesma forma. Não é bem assim que as coisas acontecem. Os espíritos disseram que Deus julga mais pela intenção do que pelo fato, né? Do que pelo ato, melhor dizendo. Há situações e situações, pessoal. Temos que compreender bem isso. Veja só a indagação de Kardec na questão 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassinato? Veja só a resposta. Só a necessidade o pode excusar, mas, desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. E é aí que a gente encontra o X da questão. Legítima defesa. Vamos entender isso então. Quando o policial puxou o gatilho, ele o fez para se defender apenas, para defender outras pessoas? Se a resposta for sim, então esse policial não pode ser condenado por isso, né, pessoal? Pelo ponto de vista espiritual. Pois, como eu já disse aqui, o policial ele não tem que morrer porque aquela pessoa que atenta contra a sua vida resolveu trilhar o caminho do crime. Agora, há também uma outra questão. Esse policial poderia ter se defendido sem matar aquela pessoa? Poderia ter defendido os outros sem matar aquele criminoso? Esta também é uma questão muito importante. Eu sou um policial, o criminoso tem uma arma, então eu vou simplesmente matar ele para resolver o problema? Também não é assim, né, pessoal? Pois quem pode tirar a vida é somente quem deu essa vida. No caso, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Logo, se o policial tinha condições de se defender sem matar aquela pessoa e ele mata, então sim, ele terá que responder por isso no plano espiritual e na próxima reencarnação. Isso é um fato. Agora, é óbvio, né, pessoal, que há também algumas situações que talvez esse criminoso ele nem esteja
apontando a arma para um policial. Mas veja, por exemplo, em casos de sequestros, não sei, quando o criminoso faz alguma pessoa refém, esse criminoso está apontando a arma para essa pessoa, para esse refém, o tempo inteiro. E nesses casos, a gente pode ver que a polícia sempre tenta negociar, a polícia sempre tenta entregar àquele criminoso uma saída de modo que ele não vá morrer, né? Muitas vezes esse criminoso ele não escuta, então o policial ele faz uso da sua arma de fogo até para defender aquele refém que está nas mãos então desse irmão que está trilhando esse caminho errado. Mas olha só aqui a questão 749. Nela, Kardec faz a seguinte indagação: tem o homem culpa dos assassinatos que pratica durante a guerra? Então aqui nós podemos bem relacionar essa pergunta também à situação dos policiais, porque os nossos policiais, eles enfrentam uma guerra todos os dias. Você sair para trabalhar e poder ser confrontado com alguém que está armado, isso é o quê? Isso é uma guerra, né? Veja que interessante, então, essa resposta que Kardec teve. Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Ou seja, o policial que desempenha a sua função de maneira correta, de maneira digna, com honestidade, ele não tem com que se preocupar. Já os policiais que cometem abusos, agressões sem sentido, que causam a morte de pessoas sem necessidade, esses sim terão consequências espirituais. Veja só que interessante o comentário de Miramês no livro Filosofia Espírita sobre essa questão 749 de O Livro dos Espíritos. Nós podemos trazer também esse ensinamento dele para a realidade dos policiais. Olha só. Os que vão para a guerra sentindo prazer em matar se encontram na faixa dos belicosos. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência e, ao ouvir a voz do comando, acabam se tornando assassinos diante de Deus pela fúria desmedida. Contudo, nem todos pagam tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois leva-se em conta os seus sentimentos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o policial que no cumprimento do seu dever venha a matar outra pessoa em legítima defesa, quando não há outro meio para tal, ele não deve se preocupar, desde que ele tenha bons sentimentos, tenha boas intenções. Quando ele vai para aquela ocorrência, ele quer preservar a vida de todo mundo, inclusive de quem está cometendo o crime. Mas é óbvio, esse policial ele não tem que morrer simplesmente porque aquele irmão resolveu trilhar o caminho do crime. Isso não é justo também com esse policial, isso não é justo com os familiares desse policial. E nós sabemos que há muitos policiais que trabalham sim com humanidade. São homens e mulheres que saem de casa com a intenção de proteger o cidadão. Mas, às vezes, ele se depara com uma pessoa armada que vai atentar contra a vida dele. E se não há outro meio para ele se defender, então ele puxando o gatilho da sua arma, a gente não pode condená-lo, né? E a espiritualidade não irá condenar. Porque mesmo diante de uma situação tão difícil como uma ocorrência policial, há sim espaço para bons sentimentos, para humanidade por parte dos policiais, como nós temos certeza que a grande maioria dos nossos policiais, desses valorosos homens e mulheres, trabalham sim com humanidade e com respeito a todas as pessoas. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!